Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de Python para bioinformática. Bom, nessa etapa do curso a gente vai dar uma olhadinha no pacote Pandas para manipulação de dados, né? E no Seaborn para visualização. Então, para começar já os dois pacotes, né? As duas ferramentas têm uma documentação bem extensa, então muitos cookbooks para você conseguir já dar um start utilizando elas nas suas aplicações, né? A gente não vai conseguir ver todas as funções dos dois pacotes, mas vamos abranger boa parte das funções mais utilizadas na análise de dados, para filtrar dados. E é isso, vamos dar início ao nossa aula, né? Bom, para exemplificar o uso das funções em pandas em Seaborn, a gente vai utilizar esse dataset aqui do Kaggle, tá? O link está na descrição. É um dataset de câncer de mama, e a gente vai utilizar ele para exemplificar o uso de algumas funções do Pandas e do Seaborn. Tá? Você pode fazer o download clicando aqui, tá? Ou aqui. O nome do arquivo é data.csv. Então, e a gente vai utilizar também o Google Colab. Daí você não vai precisar instalar nem Pandas, nem o Seaborn, nenhum outro pacote famoso assim do Python. Tá? E se precisar instalar alguns pacotes, é tranquilo também. A gente vai verificar como é que instala algum pacote no final dessa etapa, tá? Bom, então procure no Google mesmo, Google Colab, clica no link aqui, Google Colab, e vamos criar um novo notebook. Vai ser o nosso ambiente de criação do script e aprendizado nesse momento. Bom, esse aqui é a cara da nossa ferramenta, do notebook. Vamos renomear, vamos colocar aula pandas, beleza? Bom, é aqui que a gente vai rodar todos os nossos scripts, as funções do pandas, tá? Bom, então vamos importar o nosso arquivo data.csv para dentro do ambiente do Colab. Né? Então, para isso, para a gente importar de uma forma fácil e visual, a gente vai utilizar o método do pacote Google, do Colab mesmo, google.colab import files. Daí vamos criar uma variável upload que vai receber o método files.upload. Beleza? Para a gente rodar as células, né, os scripts, a gente pode apertar aqui esse sinal de play aqui, de run, ou dar um shift enter, tá? Mais fácil. Assim que rodar essa célula, ele vai abrir essas duas caixinhas aqui para cancelar o upload ou para escolher o arquivo, tá? No caso aqui, ao clicar, a gente vai escolher o arquivo data.csv. Beleza? Aqui o nosso arquivo já está no Google Colab, no nosso notebook. A gente pode ver que data.csv está no mesmo ambiente do nosso notebook, né? Tá, então agora vamos iniciar pelo Pandas. Então, geralmente, não é uma regra, mas todo mundo programa assim. Então, geralmente quando a gente vai utilizar o pacote Pandas, a gente importa o Pandas e dá um apelido para ele como PD. Tá? Não é uma regra, mas meio que se tornou isso porque todos os tutoriais, a própria documentação do Pandas importa o Pandas como PD. E sempre provavelmente então, quando você vir PD em algum script, provavelmente se refere ao Pandas, né? No script Python, provavelmente o programador está se referindo a esse pacote. Então a gente vai adotar isso também para facilitar sempre quando você vê alguma documentação no Stack Overflow, sempre vai estar como PD. Tá? Então, de novo, Shift Enter, né, para rodar. E pronto, agora a gente está habilitado a utilizar todos os pacotes, todos os métodos e funções do Pandas. Tá? A primeira que nós vamos utilizar é a criação do data frame. Então a gente já vai começar com os data frames em Pandas, a gente não vai explorar tanto a teoria, a gente vai querer mesmo ver na prática como que funciona, tá? A gente não vai ver nada da estrutura do Pandas, a gente vai aprender utilizando o Pandas para a gente ter essa intimidade com o pacote e daí poder explorar mais profundamente todas as complexidades do pacote, o que ele é feito, o que ele precisa, não precisa, mas antes a gente primeiro aprende a dirigir o carro para depois estudar a mecânica do carro. Então primeiro a gente vai aprender a mexer no Pandas para depois vocês explorarem aí
as profundidades do pacote, que tem muita coisa e muita ferramenta, muita função, muitos métodos, tá? Então, primeiro a gente vai trabalhar com o data frame. Então a gente vai criar o nosso data frame a partir do nosso arquivo data.csv, tá? Então para isso a gente vai chamar o pacote pd, que é o nosso pandas, né? E o método read CSV, tá? O Google Colab é interessante porque ele já mostra quais são os argumentos dessa função aqui, desse método read CSV, tá? Então, como principais métodos nós temos o nome do arquivo, né? Separador, delimitador e vários outros argumentos. Então, aqui, neste caso, como o data CSV está no mesmo ambiente do nosso notebook, a gente simplesmente pode chamar data.csv. Caso tivesse em outra pasta, a gente teria que dar o caminho aqui, sei lá, sample data barra data CSV, tá? Mas como está no mesmo, a gente só chama dessa maneira, tá? O nosso arquivo ele é mais ou menos assim, ó. Tá? Então ele vai ter o cabeçalho e os valores aqui, os dados. Note que os valores, né, eles estão separados por vírgula. Tá? No read CSV, o separador default é a vírgula, então a gente não precisa inserir nada aqui. Mas caso fosse ponto e vírgula, o pipe, né, que geralmente é utilizado também, ou espaço, ou tab, bastaria dizer aqui no argumento qual o tipo de separador. Né? No nosso caso aqui, redundantemente, a gente vai colocar vírgula, mas só para exemplificar. Mas caso fosse outro argumento, poderia ser o ponto e vírgula, o pipe, ou a tabulação, ou apenas um espaço, tá? Então, no nosso caso, é vírgula. Ctrl Enter, Shift Enter, e temos nosso data frame. Então, se nós digitarmos df aqui e rodarmos, a gente vai ver a cara do nosso data frame aqui. Beleza? Bom, inicialmente a gente vai usar algumas funções que nos dizem, dão um resumo do que a gente está trabalhando. Tá? Uma delas é a função shape. Opa. Ela vai dar o tamanho do nosso data frame, as dimensões do nosso data frame. Então, tem 569 linhas por 33 colunas, por exemplo. Tá? Além disso, a gente pode também querer saber algumas características a mais do nosso data frame, a gente pode utilizar a função info. Ele vai detalhar o que é cada coluna, quantos dados tem dessa coluna, quantos valores não nuls nós temos. Então, nós temos 569 valores não nuls para o ID, e a CID é do tipo inteiro. Tá? O diagnóstico, que é maligno ou benigno, é do tipo object, ou seja, uma string. Também não temos nenhum valor nulo aqui, né? São todos não nulos. Porém, se nós formos lá para o último, ele criou uma coluna chamada unnamed 32, e ele tem 0 valores não nulos, ou seja, todos os valores são nulos. Então ele importou alguma coisa que não é necessária aqui para esse data frame, porque não temos nenhum valor que não seja nulo, né? Apesar de ser do tipo float. Mais para frente a gente vai dar uma olhadinha aqui que é essa coluna aqui e tirar ela do nosso data frame, já que ela não tem utilidade nenhuma aqui. Né? Para a gente não ficar carregando sempre o data frame inteiro para visualizar, a gente pode visualizar apenas as primeiras linhas. Então a gente utiliza a função head. Né? Então você vai ver primeiro as primeiras 5 linhas da função head. Você pode ver mais linhas se você definir aqui um argumento da quantidade de linhas que você quer visualizar. No caso aqui 10, vai visualizar o head, as primeiras 10 linhas do nosso data frame. Caso você queira visualizar as 10 últimas linhas do data frame, basta a gente utilizar a função tail. Teremos as 10 últimas linhas do data frame, ou, como default, as 5 últimas linhas do data frame. Ok? Nós podemos também selecionar apenas uma das colunas, se for o caso. Se quiser trabalhar apenas com uma das colunas do data frame, basta colocar colchetes. Tá? Assim como em listas, os colchetes aqui em pandas eles vão definir colunas do data frame em linhas. Tá? A gente vai ver mais para frente algumas funções e também utilizam colchetes, assim como listas no Python mesmo, puro. Né? Então, se a gente quiser visualizar apenas o radius min, por exemplo, a gente pode colocar colchetes entre os colchetes o nome da coluna. Né? No caso aqui é um nome, é uma string, então a gente coloca entre aspas e ela vai nos dar os dados, né? Apenas do radius min, o tipo do dado, o tamanho, né? Tem 569 dados, né? De 569 linhas. Aqui a gente está analisando só o radius min, só que se eu quiser analisar mais colunas, né? Se eu quiser filtrar mais colunas, não só radius min, eu posso fazer o seguinte, eu posso declarar uma lista chamada, por exemplo, cols, de colunas, e dentro dela todas as colunas que eu queira
analisar, né? No caso aqui, vamos supor que eu queira de diagnóstico, de raio, textura. Opa. E, sei lá, smoothness. Só para exemplificar, tá? Então eu tenho essas colunas aqui. Beleza? Só para a gente ver o que é essa coluna, é nada mais do que uma lista composta por esses elementos aqui. Beleza? Então o que eu posso fazer? df, posso chamar essas colunas aqui. Então o que eu estou dizendo? Eu quero que você me dê um subdata frame com essas colunas. Então eu só coloco aqui a lista de colunas que eu quero que apareça. Né? Nada impede de eu colocar isso aqui no lugar de calls. Aqui eu vou ter o mesmo resultado. Opa. Copia e cola. Beleza? Mesmo resultado. Bom, outra maneira da gente ter subdata frames é eu selecionando tanto a coluna quanto os índices, né, das linhas. Então, eu posso querer apenas os data frames da linha 0 até a linha 4, do diagnóstico e do raio médio. Tá? Eu posso fazer isso pelos índices das colunas e linhas ou pelos nomes das colunas e linhas. Então, as funções que vão possibilitar um desenho de um subdata frame são as funções iloc e loc. Elas são bem parecidas, a única diferença é que uma você vai fornecer os índices das linhas e das colunas e a outra os nomes das linhas e das colunas. Então, vamos usar primeiro a função iloc, tá? Em que você tem que fornecer os índices das linhas e das colunas que você quer analisar. Mas antes disso, vamos só relembrar rapidinho como a gente avalia, como a gente consegue dar um split na lista, né? Como é que a gente busca os valores de uma lista. Então, vamos por a nossa própria lista calls ali, né? Se eu colocar o valor 1 aqui, calls 1, eu vou ter o reduce mean, né? A lista ela começa pelo índice 0 e índice 1 é o reduce mean, então quero a coluna do índice 1, beleza? Eu posso colocar, por exemplo, índice 2 e eu posso dar um split, acho que vocês já devem ter visto isso, até o final. Então eu quero a partir do número de índice 2 até o final. No caso, nós teremos texture mean, né? 0, 1 e 2 até o final, smoothness mean. Posso ter aqui a partir do índice 1 até o índice 3, por exemplo. Então nós teremos 0, 1, reduce mean, até 2. O 3 ele é exclusivo, tá? Então nós vamos até o 3. Então a partir do 1, o 1 entra, e o último valor aqui até o 3. O índice 3 não entra, vai até ele, tá? Então a gente chama isso de índice exclusivo, ou seja, o último valor não é inserido, é um conjunto aberto. Né? É um limite aberto. Então, a mesma coisa para o iloc. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui para colunas, para o iloc será a mesma coisa. Tá? Se eu quiser selecionar determinados intervalos de índices. Né? Então, a gente pode chamar def, daí o método iloc. E aqui a gente vai definir as linhas e as colunas que nós queremos mostrar. Tá? Então, as linhas, vírgula, e as colunas. Então, nesse primeiro espaço aqui, nós definimos quais linhas nós queremos que ele mostre, e aqui, quais colunas nós queremos que ele mostre, beleza? Então, vamos supor que nós queremos todas as linhas, ou seja, do intervalo do início até o final de todas, e todas as colunas, do início até o final. Então, ele vai nos dar o data frame completo, sem filtro nenhum. Né? Só que eu posso colocar apenas o índice 3, por exemplo, ele vai me dar apenas o texture mean, que tem o índice 3, né? 0, 1, 2, 3, que é o texture mean, beleza? Se eu quiser, por exemplo, da linha de índice 1 até a linha de índice 11, eu quero que me mostre os diagnósticos, ou seja, 0 da linha 0, o diagnóstico de índice 1, até o índice 5, por exemplo. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é o area mean, só que como o 5 é exclusivo, ele não vai aparecer o area mean, vai aparecer até o perímetro. Beleza? Apareceu até o perímetro, excluiu o último elemento. A mesma coisa para o elemento número 11, né? Ele vai até o 10 apenas, porque o último elemento, no caso do iloc, é exclusivo, ele segue a mesma regra das listas. Beleza?
Então é assim que a gente pode ter um subdata frame com a função iLock. Eu dou os índices de intervalos que eu quero da linha e da coluna, tá? Eu posso, ao invés de especificar intervalos, eu posso especificar um elemento. Eu quero o elemento 5 da linha 1, por exemplo. Então ele vai me dar qual que é esse valor da linha 5, da linha 1 da coluna 5. Né? Então vamos ver qual que é esse elemento da linha 1 da coluna 5. Então nós temos aqui da linha 1, então nós temos 0, 1, da coluna 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o 13, 26. Beleza? Se para o iLock nós temos o I, né, de índice, então para o iLock a gente pode ter subdata frames, splits dos data frames a partir dos índices, o lock é a partir do nome das colunas, tá? E do nome das linhas, tá? O data frame, como ele está aqui, o nome da coluna seriam esses aqui, texture, radius, e assim por diante, e o nome das linhas seriam 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, tá? Para não confundir com o iLock, que esses índices, a gente vai transformar rapidinho o nosso data frame para que o ID vire o índice, tá? Só para a gente ter alguma coisa diferente aqui, tá? Bom, para fazer isso, a gente vai pegar o data frame e chamar a função setIndex. A gente só está fazendo isso para facilitar o entendimento da função lock. E aqui a gente vai colocar como index o ID. Então note que agora o ID nosso, o nosso index é o nosso ID. Então se nós quisermos nos referenciar às linhas, nós temos que nos referenciar ao nome delas, que é o ID. Beleza? Só que para o data frame ser alterado, a gente precisa colocar aqui em place true. Vamos ver. Aqui a gente setou o ID, né? Se nós chamarmos o data frame, o index continua sendo os números e não o ID. Né? Então o que nós devemos fazer? Nós devemos vir aqui e setar o argumento inPlace como true. Tá? Então, neste caso, agora, o nosso df terá o ID como o nosso index. Tá? Geralmente, a gente tem que especificar a alteração que nós queremos fazer no nosso data frame, porque é sempre interessante manter os dados mais originais possíveis, para que você possa refazer os cálculos. Então você precisa dos dados originais para que outras pessoas possam reproduzir. Então é sempre interessante sempre manter os dados originais, por isso que você tem que informar ao Pandas que você quer realmente alterar esses dados. Então, altere os dados sempre quando você tiver certeza do que você está fazendo. Claro que você sempre vai poder importar os dados do arquivo que você está, mas na análise sempre entenda que é interessante sempre manter os dados mais originais possíveis, né? À medida do possível. Então agora nós temos o nosso DF como a gente quer. Então, em vez da função iLock dos índices, vamos utilizar a função lock. Também é o colchete que vai definir as linhas e as colunas que nós queremos. Tá? Então vamos supor que nós queremos todas as linhas, ou seja, todos os IDs, e queremos apenas diagnóstico, por exemplo. Pronto, teremos apenas o diagnóstico. Tá? Agora vamos supor que nós queremos do diagnóstico até fractal dimensions. Então, vamos só ver novamente aqui o data frame. Então, vamos supor que nós queremos aqui mostrar todas as linhas, mas do diagnóstico até compactness. Então, nós queremos do diagnóstico até compactness. Em vez de eu colocar os índices desses valores, eu coloco o nome das colunas. Nós temos o data frame do diagnóstico até compactness min. Note a diferença aqui do lock e do iLock, que o iLock, o limite final, ele é exclusivo. Ele não aparece no split, mas para o lock, o compactness, ele entra. Então, todos são inclusivos. Os limites, o limite inicial e o limite final, eles são inclusivos para o lock. Tá? Então, para o iLock, o 5 não vai entrar, né? O último limite do split não entra. E para o lock, ele entra. Tá? Então, para o lock, todos inclusivos. Para o iLock, o limite final exclusivo. Ele não participa do split. Beleza? Tá. Então, nós temos aqui todas as linhas do diagnóstico até compactness. Mas também nós poderemos utilizar o ID
Da mesma maneira, a gente pode dar um split do ID ou pegar somente uma linha. Vamos supor que nós queremos somente a linha com 84.300.903. Aqui eu não coloquei entre aspas porque o ID é inteiro, tá? É um valor inteiro, então eu vou ter apenas a linha, né? Com esses valores aqui de diagnóstico até compactness min, beleza? Só que aqui, vamos voltar. Vamos supor que eu queira do 926424, que me interessa para análise no momento, até o 927241. Então eu terei um subdata frame apenas com essas linhas e com essas colunas. E aqui eu posso aplicar várias funções e manipular os dados apenas com esse subdata frame, que talvez seja interessante para determinada análise de determinado contexto. Tá? Outra maneira, tanto para o lock e para o iLock, de definir um subdata frame é definir aqui como colunas um conjunto de colunas, uma lista de colunas, tá? E um conjunto de linhas. E aí diz. Então vamos supor que eu queira apenas o diagnóstico e o compactness min. Então o que eu posso fazer? Eu posso transformar isso aqui numa lista que possui apenas o diagnóstico e o compactness, tá? Então eu posso ter apenas o diagnóstico e o compactness para essas IDs. Ou eu posso também colocar o calls aqui. Vamos supor que eu queira de novo resgatar só aquelas colunas ali, são elas que interessam no momento. Então eu teria essas colunas, diagnóstico, raio, textura, smoothness, aqui, para os IDs que eu selecionei, para as colunas que eu selecionei, beleza? Então, tenha em mente sempre que iLock você mexe com índices e lock você mexe com o nome das colunas, tá? E nome das linhas, beleza? Então, vamos traçar algumas estatísticas agora do nosso data frame. Então, vamos supor, eu posso aplicar várias formas, funções do nosso data frame, inclusive funções já prontas, como por exemplo, da média. Eu posso aplicar a média a todo o meu data frame. Então aqui eu vou ter o valor da média de todas as colunas, beleza? Eu tenho o valor a média dos raios médios é 14, a média das texturas é 19 e assim por diante. Aqui eu estou aplicando para as colunas, eu posso aplicar para as linhas, definindo o eixo como zero. Opa, desculpa, definindo o eixo como. Agora eu terei para todas as linhas, beleza? Então eu estou calculando a média de todas as linhas e não de todas as colunas. No caso aqui, todas as colunas, tá? Eu só vou voltar e deixar o nosso data frame original e não passar de novo por esse set index id aqui, tá? Então, aqui, beleza. Por questões de didática, tá? Então o nosso DF voltou a ter um índice com números e não um id mais, tá? Eu posso aplicar o desvio padrão, por exemplo, sobre todo o nosso data frame. Beleza? Posso querer saber qual é o valor máximo de cada coluna. Então, teria os valores máximos de cada coluna, o valor mínimo de cada coluna. Posso obter a soma de todos os valores de cada coluna. Note que o diagnóstico, como ele é objeto string, ele vai concatenar as letras, né, uma atrás da outra, como uma operação de concatenação de strings mesmo, de soma. Eu posso ter a mediana. Então aqui terei todas as medianas, né? Aqui como eixo zero eu não preciso especificar, então posso tirá-lo. Além da mediana, eu posso ter os outros quartis, tá? Por exemplo, mediana, o quantio é o 0.5, né? É o segundo quartil. Mas eu posso ter o quartil 0.25, por exemplo, ou 0.75. Ou posso trabalhar com tercis também, né? 33, por exemplo. Beleza? E também eu posso querer saber assim, dados de correlação, por exemplo. Como que os dados se correlacionam, qual é a correlação entre os dados, entre os dados, né? E aqui eu posso tanto ter a correlação de Pearson, de Kendall ou de Spearman, tá? O método default é o
person, tá? Mas eu posso modificar ali, colocar como Kendall ou Spearman. Beleza? Posso também ter os dados de covariância, tá? É o ponto .cov. Beleza? Geralmente a gente não quer saber a covariância entre todos os valores, ou quer e também depois só traça um heatmap para ver como é que tá visualmente, né? Mas a gente vai fazer isso mais para frente. E por fim a gente tem uma função bem completa que se chama describe, para você ter uma primeira impressão sobre seus dados, né? Em que você vai ter a quantidade de cada dado de cada coluna, a média de cada coluna, o desvio padrão de cada coluna, o valor mínimo, o máximo e os quartis de cada coluna, meio que a gente tinha feito anteriormente. Aqui ele faz numa única função describe. Para melhor visualizar aqui, a gente pode fazer a transposta desse data frame aqui, desse describe, apenas colocando um t, tá? Então sempre que você colocar ponto .t, você vai estar gerando a transposta, o data frame transposto aqui. Então agora o que era coluna, o que era linha vira coluna e o que era coluna vira linha. A gente vai ver isso aqui depois, melhor. Eu posso, de novo, né, chamar o calls aqui, diagnóstico, high, médio e smoothness, por exemplo. Eu posso aplicar sobre valores de calls, o describe, por exemplo. Então, terei só sobre esses valores. Claro que ele excluiu daí o diagnóstico por ser objeto, né? Mas eu posso ter a média apenas desses valores. Né? Eu posso calcular a média também utilizando a função iLock, só de determinado subdata frame, por exemplo. Igual nós fizemos aqui. Só que aqui eu vou colocar tipo, do 1 até o 10, que a gente modificou o data frame. Né? Daí eu posso calcular a média apenas desse subdata frame, ou desvio padrão apenas desse subdata frame. Então, essas funções são aplicadas ao data frame, claro, e aos subdata frames. Beleza? Além dessas funções, eu posso criar funções e aplicá-las sobre o data frame. Então, vamos criar uma função em Python rapidinho aqui, que só multiplica por 2 qualquer valor. Então, vamos chamar de cradius aqui. E ela recebe o valor, ela recebe um argumento que nós chamaremos de value. Tá? Então, o que ela vai retornar para nós? 2 vezes o valor que ela receber aqui, value, beleza? Isso não precisa entender agora, tá? É só se você precisar um dia saber que isso pode ser feito. Então, nós utilizamos a função apply, e para essa função nós chamamos a cradius. E pronto. O que aconteceu? Nós aplicamos essa função a todos os valores do nosso data frame. Pode ver que ela multiplica por 2, né? Como aqui era m vezes m, né? É m mais m, então ele vai concatenar os valores como se for, por serem strings, né? E os outros valores ele vai multiplicar simplesmente por 2. Né? Então, caso você precise de algo mais complexo do que média, mediana e tal, você pode criar a sua própria função e chamá-la com a função, com o método apply. Beleza? Bom, vamos retornar ao nosso data frame com o head mesmo aqui. Note que aqui nós voltamos, nós temos aquela coluna lá que não tem nenhum valor não nulo, né? Todos os valores são valores nulos. Né? Como ela não interessa para nossa análise, a gente pode excluir essa coluna. Então, para excluí-la, a gente pode utilizar a função df.drop. Daí nós dissemos, daí a gente informa qual coluna a ser deletada, né? Como nós queremos deletar uma coluna, a gente tem que informar o eixo 1. Se nós quiséssemos deletar a linha, seria o eixo 0. E como a gente quer que ela delete no data frame mesmo, então a gente deve forçar o inplace igual a true para que o data frame original seja modificado e não tenha mais essa coluna. Então agora, se nós dermos um df novamente, voilà, não existe mais a última coluna no nosso data frame, beleza? Então sempre que você precisar deletar algum dado, pode utilizar o drop.
o nome da coluna, o nome da linha, e daí o eixo. Se for uma linha, você coloca 0 aqui no nome da linha, e place true para alterar a variável, né? Para alterar o data frame original. Tá? Então, agora, é possível também montar expressões aritméticas sobre colunas. Então, você pode somar colunas, subtrair colunas e gerar uma nova coluna data frame a partir dessas manipulações aritméticas. Então, por exemplo, vamos supor que nós queiramos uma nova coluna chamada diferença entre o raio médio e o maior raio, né? Que aqui está como worst no nosso data frame, né? Aqui, worst. Beleza? Então, nós queremos essa diferença, e essa diferença vai ser nada mais do que df radius min menos a coluna radius worst. Se nós olharmos o data frame de novo, agora nós temos uma nova coluna chamada df radius min worst, que é a diferença entre a coluna min e a coluna radius min e a coluna radius worst. Se nós quisermos o valor percentual disso aqui, a gente pode também calcular. Vamos colocar aqui como percentual. Beleza? Quero a diferença percentual sobre esses valores aqui. Então, eu subtraio, divido pelo raio maior, multiplico por 100 para ter um valor percentual. Tá? Então, multiplicação é asterisco e divisão é a barra mesmo. Tá? Aqui a subtração é menos, se fosse somar seria mais mesmo. Tá? Então, vamos ver o nosso data frame agora. Criamos uma nova coluna com valores percentuais da diferença. Beleza? Então, expressões aritméticas é bem simples, tá? Bem tranquilo de fazer. E agora as condicionais. Tá? Então, vamos selecionar partes do nosso data frame que sigam alguma regra condicional. Por exemplo, valor maior do que a mediana. Beleza? Então, eu quero só os valores em que o raio é maior do que a mediana. Então, vamos lembrar como é que calculamos a mediana do raio. Raio médio. Ponto median. Nós teremos 13,37. Então, vamos supor que eu quero selecionar apenas os valores de raios médios que sejam maiores ou iguais a 13,37. Beleza? Ele vai me gerar uma series de valores booleanos, verdadeiros ou falsos. Ou seja, se for true, quer dizer que o valor desse elemento é realmente maior do que 13,37. Se for falso, não, aqui é menor do que 13,37. Então, como é que eu vou selecionar, como é que eu vou visualizar o data frame apenas dos que são true? Basta eu vir aqui, data frame, colchetes, colocar essa condicional aqui dentro. E pronto. Agora eu tenho apenas os valores que são maiores do que 13,37. Os valores que forem menores do que ele estão descartados. Vamos ver qual que é o menor valor aqui dessa seleção. É o 13,37. Tá? Então eu não tenho valores menores do que 13,37. Eu posso querer apenas os valores menores do que a mediana. Tá? Então aqui agora eu tenho apenas os valores menores do que a mediana a partir dessa seleção. Se a gente pegar o máximo, o maior valor é 13,34, ou seja, é menor do que 13,37, ele fez essa seleção. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, agora, vamos supor que eu queira criar uma nova coluna baseada nessa condicional. Vamos supor que, para minha análise, o raio médio maior do que 13,37, ele deve ser considerado alto, ou high. E se for menor do que 13,37, ele deve ser considerado baixo. Tá? Então, eu quero criar uma nova coluna a partir dessa condicional. Tá?
Então vamos chamar essa nova coluna de class radius, por exemplo, tá? Então, como é que nós fazemos isso? Então, vamos utilizar a função lock, porque nós vamos dar um nome para a coluna, tá? Então, o nome dessa nossa nova coluna será class radius, ok? Então, o que eu fiz? Eu tenho meu df lock, aqui é a linha, ou seja, vamos ver quais linhas serão selecionadas, e eu quero selecionar uma nova coluna chamada class radius. Tá? Eu quero que, para valores maiores do que a mediana, atribua-se a essa coluna o valor h. E como é que a gente faz para ter valores maiores do que a mediana? Vamos colocar entre parênteses só para organizar melhor. Utilizando isso aqui, né? Então, valores maiores do que 13.37, eu quero que seja igual a h. Beleza? E agora, para valores menores do que 13,37, eu quero que atribua-se o valor low. Vamos ver o nosso data frame. Nós temos uma nova coluna agora, class radius, e se o valor for maior do que a mediana, teremos valores h. Se for menor, teremos valores l. Vamos dar uma olhada. Maior, maior, h, h, h. Aqui será o valor l. Ok? A gente pode criar essa class radius de outra maneira. Tá? Então, para fazer isso, vamos dar um drop nela, apenas para a gente recriá-la, mas de uma maneira um pouco diferente, talvez mais útil. Tá? Então, vamos deletar a class radius, apenas para fins didáticos, novamente. Access on in place igual true. Beleza? Então, df, não temos mais a nossa class radius. Vamos recriá-la de outra maneira agora. A gente vai recriá-la utilizando a função, o pacote NumPy, tá? Então, primeiro de tudo, vamos import NumPy e damos o apelido de np, também um padrão, não uma regra, né? Mas sempre se encontrar isso aqui no seu código ou no código de terceiro, isso aqui será referente ao NumPy. Bom, então vamos determinar uma lista de condicionais e uma lista de valores escolhidos, tá? Então, nossa lista de condicional, qual será? Nós teremos um valor em que deve ser h e um valor em que deve ser l. O valor que deve ser h será esse aqui, certo? Maior do que a nossa mediana, 13,37. E o L será o valor menor do que 13,37. Ok? E as nossas escolhas? Então vamos criar uma nova lista de escolhas. Se for a primeira, eu quero que seja high. Se for a segunda, eu quero que seja low. Tá? Ok? Então criamos as nossas listas de condição e de escolha. E agora nós criamos uma nova coluna chamada class. Agora não estamos utilizando o lock. Não estamos utilizando o lock, estamos utilizando diretamente o df e o nome da nova coluna, tá? Class radius. E chamamos o pacote NumPy o método select. E formamos as nossas condicionais, as nossas condições, as nossas escolhas, ou seja, nossa condição de lista, as nossas choice lists, ou seja, nossas escolhas, e um valor default, que no caso nenhuma das alternativas sejam satisfeitas, né, nenhuma das listas de condições sejam satisfeitas, a gente vai preencher com um nome. Tá? Então agora, se nós formos ao df novamente, pronto, nós temos também a nossa class radius. Então a gente pode criar tanto utilizando essa NumPy select, quanto utilizando o lock, tá? Assim, se forem 2 condições, 3 condições, tranquilo utilizar o lock. Agora, se forem, por exemplo, 50 condições, vale mais a pena fazer a lista de condições de escolhas e daí chamar uma vez só a função select, não ficar criando várias linhas com todas as condições. Tá? Então, essa maneira aqui eu acho mais elegante, mais fácil também de visualizar no código e interpretar depois. Tá? A função também importante do data frame, do Pandas, é o group by, que você pode querer agrupar todos os seus dados, por exemplo, pelo class radius. Eu quero agrupar os dados high
e os dados low, por exemplo. Ou eu quero agrupar todos os dados do data frame pelo diagnóstico, maligno ou benigno. Então, vamos dar um exemplo. Então, eu posso dar um group by e vamos aplicar, vamos agrupar pelos class radius. Tá? E quando agrupar, eu quero que calcule a média desses agrupamentos. Pronto, então eu tenho a média de todos os valores. Então, para os dados agrupados para a classe, pelo class radius, tenho o raio médio de 16, né? Foi a média do agrupamento. E low, eu tenho a média desse agrupamento para low. Eu posso calcular desvio padrão, por exemplo. Então, nós teremos um desvio padrão, né? De valores classificados como high e low para todas as colunas. E assim, todas aquelas outras funções, inclusive o apply, né? A gente pode aplicar alguma função aqui, ou a correlação, ou covariância. Tá? Nós podemos também aplicar sobre diagnóstico, por exemplo. Vou pegar a média para ficar mais fácil de visualizar. Beleza? Então, sobre o diagnóstico. Ou sobre um conjunto de colunas. Vamos supor que eu queira sobre o diagnóstico e sobre o class radius que nós criamos. Então, ele vai separar, tipo, diagnóstico benigno para high, para low, maligno para high, para low, e a média para cada separação dessa. Beleza? Muitas vezes também a gente se depara em situações em que nós temos dois data frames sobre o mesmo experimento e a gente precisa unir esses dois data frames, essas duas tabelas. Né? Então vamos supor que nós tenhamos esse data frame com o raio do câncer, textura média, dos pacientes, né, identificados pelo ID. Né? E vamos supor que em um outro momento nós tenhamos um outro data frame, um outro conjunto de dados com o sexo e a idade desses pacientes, e agora a gente quer unir esses dois data frames pelo ID. Então a gente quer o sexo e a idade correspondentes do ID, que está na outra tabela. Né? Então, para isso a gente vai criar agora um data frame rapidinho aqui. Então é um data frame que eu estou criando, então não existe data frame de idade e sexo, mas é só para a gente poder trabalhar rapidinho aqui. Tá? Então, para isso eu vou criar valores randômicos de idade entre 20 e 75 anos e valores randômicos de sexo entre homem e mulher, beleza? Só para a gente ter um data frame com colunas de sexo e idade e o ID. Então, vou precisar dessas três listas: lista de sexo, lista de idade e lista de ID. Tá? E o ID tem que ser o mesmo desse data frame original para que a gente possa correlacionar pelo ID esses valores. Né? Então, vou dar um import random aqui, que a gente vai utilizar esse pacote do próprio, esse módulo, né, do próprio Python. Tá? Então, vamos criar também uma lista chamada age e uma lista sex. Tá? Listas vazias que a gente acabou de criar. Se a gente lembrar, o shape ele vai nos dar a quantidade de linhas e colunas. Né? Se a gente quiser somente a quantidade de linhas, esse aqui é o índice 0, então a gente pode colocar shape 0. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer um loop for que varra todas essas linhas e vai inserindo números randômicos de idade entre 20 e 75 anos 569 vezes, para ter o mesmo tamanho do data frame original. Então, para vocês terem o mesmo resultado, vou chamar a função random seed e vou colocar aqui 222. Então, será um valor aleatório condicionado a esse aqui, 222. Então, vocês vão conseguir gerar o mesmo resultado na casa de vocês. Aí. Beleza? Então, random seed, 222. Então, os resultados serão o mesmo, apenas para normalizar o resultado randômico. Então, agora a gente cria um loop for e em range df shape 0, ou seja, em um range de 569 linhas, né? Eu quero que o age seja anexado, né? Inserido na lista age, um valor randômico inteiro entre 20 e 75 anos. Então, quero que ele escolha no age qualquer valor entre 20 e 75 anos e insira a cada loop for. Tá? E para o sexo, eu quero
que ele insira um valor randômico de escolha, tá? Choice list, dos valores da lista H de homem, tá? E aqui eu vou utilizar o F para mulher, porque já existe uma variável M que seria o maligno. Então, se tivesse o M da mulher e maligno, acho que confundiria na hora de a gente brincar com os dados ali. Então, vou colocar H como homem e F como mulher, tá? Se eu colocasse o man daí como homem, também iria interferir no maligno lá, o benigno. Então, só H homem e F mulher, beleza? Pronto, criamos nossa lista de idade. Nós temos aqui todos os valores de idade randômicos e de sexo também. Agora a gente precisa criar uma lista de ID e tem que ser o mesmo ID do nosso DF, né? Então eu vou pegar o ID do DF, tá? Aqui eu estou simulando esse data frame, então tipo é um chuncho mesmo, só para a gente ter valores para brincar, tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu peguei esse DF aqui e estou ordenando eles por valores crescentes, tá? Só para a gente não ter a mesma ordem do DF original, para ver que existe uma escolha mesmo ali, tipo, independente da ordem, tá? E eu vou transformar isso aqui numa lista, tá? Apenas para a gente ter a nossa lista ID, tá? Então agora, se você for ver, nós temos print ID, tem uma lista de IDs em ordem crescente, ou seja, numa ordem diferente do nosso dataframe original, beleza? E agora eu vou criar um dataframe 2 a partir desses dados aqui. Então eu posso também criar um dataframe com listas, eu não preciso só importar dados, tá? Então daí, só vim aqui, dataframe, aí eu preciso inserir os dados, né? Então no caso, o data, ele será um dicionário em que eu coloco o nome do, do, da coluna e os valores que serão inseridos nessa coluna. Tá? No caso, para a coluna de nome ID, eu quero inserir a lista ID. Tá? Para a coluna de nome sexo, eu quero inserir a lista sexo. Opa, aqui 2 pontos. Para a coluna idade, eu quero inserir a lista idade. Beleza? Rodo. Pronto, eu tenho o meu dataframe 2 com o ID dos mesmos pacientes, né, do meu dataframe com dados de câncer, só que agora eu tenho o sexo e a idade. Então, agora eu quero correlacionar a idade e o sexo com esse outro dataframe. Então, eu quero dar um merge, eu quero unir esses dois dataframes pelo ID. Então, eu quero que do ID 8423 eu crie uma nova coluna aqui com os valores de sexo e idade para esse mesmo ID. Então, para fazer isso, eu utilizo a função método merge, tá? Do pandas. Então, df.merge. Então, meu df é o esquerdo, né? Tipo, tá no lado esquerdo. Então, vou chamar de left. Então, eu quero que o meu df se una com o meu df2. O df2 está à direita, então ele é chamado de right, tá? Então, você dá uma olhada aqui, ó, left on e right on, ele significa, ele está se referenciando a left ao df e o right ao df2, porque está à direita, tá? Então, como eu quero fazer isso? Tá? Eu vou querer fazer do método inner. Tá? Inner é a intersecção de todos os dados, tá? Inclusive é o argumento default aqui. Então eu quero só os valores que estejam tanto em df quanto em df2, tá? Por isso inner, intersecção. Se eu quiser todos os valores que estão tanto em df em df2, mesmo que não estejam nos dois ao mesmo tempo, eu tenho outer, que seria a união dos conjuntos, tá? Aí eu tenho também o left, que daí eu vou inserir apenas os que estão em df, tá? E os que não estão, e os do df que não estão em df2 eu excluo, tipo, os do df2 que não estão em df eu excluo, tá? E o right, daí eu vou dar preferência ao df2, ou seja, os que estão à direita, né, no right, mesmo que eles não estejam em df, eu vou preservar, e os do df que não estão no df2 eu vou excluir, beleza? E aqui, eu quero que ele faça essa união na coluna ID. Ok? Então, o que ele fez? Aqui a gente tem o ID. Para cada respectivo ID, a gente tem o sexo e a idade. Beleza?
Eu vou querer armazenar isso aqui no novo data frame, então vai ser df merge igual a isso aqui. Agora eu tenho um novo data frame, que é a união dos dois data frames. Beleza? Então sempre que eu chamar esse data frame, será esse novo data frame aqui. Ok? Aqui no nosso caso, tanto o def quanto o def2, eles têm o mesmo valor, né? Eles têm o mesmo nome. As colunas que a gente quer ter como referência, né? Tem o mesmo nome, id. Porém, se aqui fosse ident, por exemplo, era só eu colocar aqui o nome da coluna da direita e da esquerda que eu quero que eu quero uni-las, né? Por exemplo, se aqui fosse ident, seria right on, daí ident, e left on seria id mesmo, tá? Mas como tem os mesmos nomes, a gente coloca como id e nós temos o merge aqui certinho. Beleza? Eu posso também querer inserir novas linhas a partir de outro data frame. Então vamos supor que eu tenho um data frame 3 aqui, que eu vou também calcular um data frame 3 aqui apenas para exemplificar, mas vamos supor que para pegar as mesmas colunas, né? Então esse data frame 3 é o def merge de 0 a 10, por exemplo, e todas as colunas. Tá? Opa, ponto iloc. Tá? Então eu quero pegar o data frame def merge da primeira linha até a décima e todas as colunas. Eu vou multiplicar tudo isso por 0. Tá? Então, meu df3 tem essa cara aqui, tudo 0 com as mesmas colunas. Beleza? O que eu posso fazer? Eu posso chamar pd, pandas, concat, beleza? E agora os dois data frames que eu quero unir, né? E o df3. Pronto. Agora eu tenho aqui meu df antigo, df merge, e meu df3 inserido aqui no final do meu novo df. Note que ele reiniciou aqui os índices, né? Só que se eu quiser dar continuidade, 0, 1, 2, 3, daí 569, 570, blá blá blá, assim por diante, eu tenho que ignorar o index. Então eu tenho que colocar aqui um novo argumento chamado ignore index e colocar como true. Neste caso agora o index ele continua na sequência do anterior. Beleza? Então se eu quiser inserir colunas é mais fácil utilizar o merge. Se eu quiser inserir linhas é mais fácil o concat. Apesar de que com o concat eu também consiga fazer a união de colunas, tá? Beleza? Bom, agora vamos entrar numa outra partezinha do Pandas que também é interessante, que é manipular os dados e criar novos conjuntos de dados. Por exemplo, igual tem no Excel, o pivô, a gente pode utilizar também no Pandas. Então, vamos supor que a gente queira fazer um pivô desse merge. Então, ao invés de explicar o pivô, vamos mostrar ele, o que ele faz, o que ele é. Então, a função pivot sobre o def merge. Tá? Então, eu vou ter uma nova tabela com o index, colunas e valores. Então, eu preciso indicar qual que vai ser o meu novo index. Então, vamos supor que eu queira que seja o ID mesmo, meu index desse minha nova tabela, esse meu pivô. As colunas eu quero que sejam definidas pelo diagnóstico, por exemplo. Tá? E os valores, eu quero que sejam os valores de raio médio mesmo. Vamos ver o que sai aqui. Bom, beleza. Eu tenho agora aqui uma tabela, né? Com esses dados que eu coloquei aqui. Então, meu índice vai ser o meu ID. As minhas colunas são os diagnósticos, né? Benigno e maligno. E os meus valores são os raios médios, tá? Que a gente tem valores de none porque o ID ou ele vai ser maligno ou vai ser benigno, né? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Mas podem existir dados, né? Ocasiões, experimentos que isso aconteça. Para substituir esse none, eu posso utilizar a função fill none e com o valor que eu quero substituir o none. No caso aqui, se eu quiser substituir por 0, pronto, substituo por 0, beleza? Posso substituir por qualquer outro valor aqui, a máxima, mínima,
Depende de como você vai tratar seus dados daí. Beleza? Então, o pivô é para você construir uma nova tabela, né, com os valores, com o índice, coluna e com os valores que você quer que esteja relacionado, né, com esses valores de índice e coluna aqui. Ok? Ah, além do pivô, tem a pivot table, em que daí eu vou relacionar dados repetidos, né? Então, por exemplo, aqui no nosso índice é o ID, então existe apenas um ID para esse benigno e maligno aqui, né? Só que se eu colocar sex, por exemplo, eu terei duas variáveis categóricas, né? E essas duas variáveis categóricas terão vários valores que serão as duas ao mesmo tempo. Então, eu tenho vários valores de raios médios que são masculino e benigno ao mesmo tempo, que são feminino e benigno ao mesmo tempo. Então, para eu conseguir agrupar esses valores, eu posso utilizar a função pivot table, tirar isso aqui, o FNAC não vai precisar, e aí eu consigo agrupar esses valores repetidos pela média. Então agora eu tenho sexo por diagnóstico, né? Então eu tenho para as mulheres, as mulheres tem uma média de 12,14 do raio médio para cânceres do tipo B, benigno, e para maligno eu tenho 17,54. Então ele agrupou os valores feminino e benigno, feminino e maligno pela média. Tá? Eu posso alterar isso alterando o argumento da função aggregate function. Se utilizar aqui, se você avaliar aqui, o aggregate function, ele é, por default, a média. Então, por isso aqui nós temos a média desses agrupamentos. Né? Mas eu posso ter, por exemplo... Opa, isso entre aspas. Posso ter a quantidade, por exemplo, count. Então, terei a quantidade de pessoas do sexo feminino que desenvolveram diagnóstico, que tiveram um diagnóstico benigno e feminino com diagnóstico maligno, e assim por diante. Posso ter o desvio padrão, posso agrupar pelo desvio padrão, posso agrupar pela mediana, por exemplo. Opa. Posso agrupar pelo máximo, mínimo, e assim por diante. Tá? Vou utilizar a função count aqui como exemplo. Então, tem os valores. Agora eu posso também querer exemplificar essa tabela de outra maneira, com o index sendo o diagnóstico e o sexo sendo as colunas. Eu posso alterar aqui ou eu posso apenas ter a transposta. E pronto, resolvido o problema. Não preciso alterar aqui o index e a coluna, é só pegar a transposta desse resultado. Tá? Com esse merge pivô aqui, agora a gente consegue entrar na parte gráfica do Pandas. Né? Então, o Pandas, a parte gráfica dele é feita toda em Matplotlib. É bem interessante também vocês darem uma olhada no Matplotlib. É uma ferramenta bem completa, bem documentada para traçar gráficos. Né? O Seaborn, que a gente vai ver também, é baseado em Matplotlib. Porém, tanto o Pandas quanto o Seaborn facilitam muito a nossa vida para mexer com o Matplotlib. Então, por exemplo, se a gente quiser traçar um gráfico de pizza disso aqui, vamos calcular novamente aqui, se a gente quiser traçar um gráfico de pizza disso aqui, por exemplo, de cânceres malignos, e um gráfico de pizza entre pessoas do sexo feminino que tem câncer maligno e do sexo masculino que tem câncer maligno, o que a gente pode fazer? Então, vamos só copiar aqui, Ctrl V, eu quero daí a coluna maligno, né? Beleza? E eu simplesmente dou um plot, uma função do Pandas, mas que utiliza o Matplotlib, e o tipo de plot que eu quero. Então, no caso aqui, vamos supor que eu queira tipo pizza. Pronto, tem um gráfico de pizza com os dados de câncer maligno separados por homens e mulheres. Tá? Se eu quiser, posso ter também, por exemplo, resposta aqui, colocar em mulheres. Daí eu vou ter nas mulheres como é que se distribui benigno e maligno, por exemplo. Ou nos homens, como é que se distribui benigno e maligno. Beleza? Tranquilo, né? Posso botar um gráfico de linhas, por exemplo, apenas da coluna de raio médio.
Então, simplesmente dou um plot, porque por default aqui o tipo é linha, tá? Teria um gráfico de linhas aqui, do raio médio. Ele vai pegar daí o índice, né? Beleza? Do raio médio, como o eixo X. Ao invés da linha eu posso querer tipo barra. Posso ter também o tipo scatter. E por tipo scatter eu preciso definir quem vai ser o meu eixo X e quem será meu eixo Y. Tá? Beleza? Então, opa. Então, para o meu eixo X, supor que nós queremos analisar o raio médio pela textura média. E vamos aumentar o tamanho dessa figura. Então, eu posso também chamar o argumento fig size igual a tupla 15 por 7, tá? Todos esses argumentos aqui, de tanto utilizar, você vai acabar decorando, mas tem tudo na documentação do plot, tá? Então, se você digitar pandas plot, vai ter todos os argumentos que você pode alterar ou não da figura. Não se preocupe em decorar isso. Assim. Tá, só pode ser usado por data frames, então é porque eu coloquei aqui df radius min, então eu não posso utilizar ele para apenas uma série, né? Então, data frame. Pronto. Agora tem uma figura maior já, né? 15 por 17, eu tenho aqui o raio médio pela textura média. Beleza? Eu posso também querer plotar um gráfico de box plot, por exemplo. Então, tipo, seria um tipo box. Isso utilizando apenas o pandas, tá? Se quiser uma visualização bem rápida ali, o gráfico não é dos mais bonitos mesmo, mas você pode também alterar as cores, alterar várias outras coisas do gráfico, tá? Por exemplo, vamos supor que eu queira tom o box plot da textura. E vamos customizar o tamanho de figura. Não vamos alterar o tamanho da figura. Nós teremos aqui o box plot, né, do textura. Um gráfico não é bonito mesmo, a gente vai utilizar o Seaborn justamente por isso, de dar uns gráficos muito mais bonitos e muito mais fáceis de lidar com o data frame, né? Bom, vamos lá, então, supor que eu queira não apenas o texture min, eu quero também o radius min. Então, basta eu colocar uma lista aqui do que eu quero traçar. Tá? Então, agora eu tenho os dois box plots, um do texture e um do radius, tá? E assim por diante. Beleza? Bom, esses são os gráficos. Você pode entrar lá na documentação do Pandas Plot e ter diversos outros gráficos. Você pode procurar diversas outras maneiras de plotar e mudar a cor e tudo mais. Mas eu acho mais fácil a gente começar já a ter gráficos visualmente mais bonitos utilizando o Seaborn. Então, para isso, vamos dar sequência e já vamos importar o Seaborn. E vamos dar o apelido para ele como SNS, como todo mundo faz. Então, toda vez que a gente chamar SNS, a gente vai estar chamando o Seaborn, beleza? Então, primeiro, vamos dar a impressão boa do Seaborn para a gente poder comparar com esse boxplot aqui do Pandas e um boxplot do Seaborn. Então, SNS, né, a gente está chamando o Seaborn, e vamos chamar o boxplot, por exemplo. Beleza? Apenas para a gente poder comparar já de primeiro. Então, a gente precisa fornecer qual é a data, qual é o dado, né? Então, que a gente vai plotar. Então, é o df merge, certo? Eu quero botar esses dados mesmo aqui, ó. Texture radius min. Daí nós já teremos um gráfico um pouco mais bonitinho, já com umas corzinhas diferentes, não é vazado, né? Então fica um pouco mais apresentável, mas isso aqui pode mudar também, facinho. Então nós teremos aqui box plot. Outra maneira de a gente fazer isso é a gente definir qual é o x do nosso box plot. Vamos supor que nós queremos definir como sexo. E o y do nosso box plot seja ainda a textura média. Opa.
Tá? E os dados, né? Data é do nosso DF, merge mesmo. Então pronto, nós pegamos os dados de textura e já separamos por sexo, né? Ou seja, homens e mulheres. Tá? É possível também a gente trocar aqui, pode ser em vez de sexo, pode ser diagnóstico. Né? Então, além do botplot, a gente também tem os gráficos, por exemplo, tipo swarm, plot. Né? Também é bem interessante, né? Ele dá os níveis onde estão os dados, né? A gente pode ver, representa o boxplot, mas com os dados plotados ali, mesma direção. O bar plot também é interessante. Ele vai pegar a média desses dados, né? E aqui ele vai dar esse aqui pode ser o desvio padrão, mas por default é o intervalo de confiança, tá? Que ele dá. Tem o cat plot também. Tem vários outros, por exemplo, point plot. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, separar pelo sexo. Como a gente viu lá o catplot também, só com o Rio agora, separado pelo sexo, né? Também o countplot, faz a contagem dos plots. E aqui no caso a gente precisa só do x, não precisa do y, né? A gente faz a contagem só de uma dimensão. Então aqui nós temos a contagem, né, dos diagnósticos malignos, benignos, separados por sexo, por exemplo. Tá? Scatterplot também. E aqui sim a gente vai precisar de um x, vai precisar do y. No caso aqui vamos utilizar o radius min e aqui texture min. E vamos separar também pelo sexo. Né? Então nós teremos aqui scatterplot separado pelo sexo das variáveis, né? Raio e textura. Tá? Aqui a gente pode também colocar em vez de sexo, a gente pode colocar o diagnóstico. Né? Beleza? A gente pode ver que se concentra bastante benigno um tamanho de raio, um tamanho de textura. Maligno avança um pouco mais para raios maiores aqui. Apenas uma percepção, não dá para tirar nenhuma conclusão sobre isso. Né? Também é interessante o de regressão linear, LM plot. Ele vai traçar uma reta para cada tipo de dado aqui, para você ter uma noção mais ou menos de como estão direcionados os dados. Claro que depende muito do conjunto de dados para você poder tirar alguma conclusão sobre a regressão linear. Né? Bem interessante também. Vamos ver como é que está a nossa code aqui. Tem diagnóstico, radius min, texture means, tá. Então, outra função interessante é o pair plot. Então, o pair plot ele vai traçar uma matriz de gráficos das colunas contra elas mesmas. Tá? Então, a gente colocar o data aqui como def merge, só que as colunas, né, essas colunas aqui, diagnóstico, radius, texture, a gente vai criar uma matriz desses gráficos com as correlações ali para a gente saber. A gente pode colocar mais dados aqui, né? Vamos colocar outros dados aqui como textura, colocar o compactness e a concavidade aqui. A gente quiser inserir mais dados, né, nas colunas, a gente pode fazer colunas igual a calls mais pronto. Então agora a gente tem a raio, textura, smoothness, compactness, concavidade, né,
Concavity. Tá, então você consegue ver quais se relacionam diretamente, quais não se relacionam de forma bem simples e rápida, tá? A gente pode alterar isso aqui por tipo de regressão, então se eu quiser traçar as regressões entre eles, tá? Eu posso fazer isso. E como elas são dados repetidos, né? Tipo, esse dado aqui é o mesmo que esse aqui, eu não preciso da matriz superior aqui. Então eu posso selecionar corner igual a verdadeiro, igual a true. Pronto, então agora eu tenho uma regressão aqui, né? Todos os valores e tal. E além disso, é possível colocar aqui hue igual a diagnóstico. Então agora ele separa, né, pelo diagnóstico, maligno, benigno, de todas as variáveis, né, o scatter dessas variáveis contra elas mesmas. Então raio contra textura, contra smoothness, contra compactness, concavity. Bom, é bem interessante para visualizar dados, isso aqui, tá? Per plot. Então, às vezes tem várias colunas e você quer tentar ter algum insight. É sempre interessante chamar o per plot, tá? E assim, e além de outras milhares de funções, tá? Se você vier aqui no site do Seaborn, você pode entrar na galeria e vai ter vários exemplos aqui, tipo, por exemplo, como o violino, a gente não viu ainda, line plot, tipo KDA plot, Poxen plot. Então vamos dar uma olhada aqui no violin plot, por exemplo. Você entra aqui, daí você vai ter um códigozinho já para você utilizar, tá? Ele já tem alguns datasets deles mesmo, do próprio Seaborn aqui. Aqui é sobre gorjetas, né? Então, como são distribuídas as gorjetas pela conta de fumante, pessoas que são fumantes, não fumantes, dão mais gorjetas ou não. Enfim, é um exemplo pronto que você pode aplicar para os seus dados imediatamente. É só copiar e colar e mudar os dados, tá? Então, por exemplo, se nós quiséssemos utilizar o violin plot, é só pegar aqui o violin, daí dá uma olhada aqui o que ele utiliza. Ele coloca o x, o y e o hue. Ele tem outras variáveis aqui, como inner, line width, palette, split e tal, mas vamos utilizar só, por exemplo, o hue ali. Então, sei lá, vamos supor que como x nós queremos o sexo, como y a textura, e o data igual a df merge, né? Bom, temos um violin plot, tá? E aí aquele inner lá que tava, a gente pode dar uma olhada aqui. Então, como inner, nós temos, cadê? Aqui, box, que é isso aqui. Só que ele pode ser também, ao invés de box, a gente pode colocar quartil, por exemplo. Acho que é isso. E aí nós temos aqui o quartil, tá? Então, dá uma fuçada lá, existem várias outras opções do violin plot. Beleza? Também a gente tem o boxing plot, também interessante, por exemplo, CNS, boxing plot. Vamos ver aqui, esse aqui, ó, tava... Ver se eu acho aqui rapidinho. Esse aqui. Se quiser algo parecido também. Boxing plot, daí o X, o Y que você coloca. Vamos ver aqui. Um exemplo. Boxing plot, vamos supor que o X eu queira o diagnóstico. O Y pode ser ainda a textura, né? Texture. Min. Quero separar pelo sexo, né? Então no hue ser sexo e os meus dados são do df merge. Pronto, nós temos um boxing plot separado pelo sexo, né? E pelo tipo de câncer, né? Além disso, a gente pode também desenhar alguns heatmaps aqui, né? Tipo, para finalizar mesmo. Então, vamos desenhar alguns heatmaps que também são bem importantes e bem ilustrativos, né? Tipo, muita coisa a gente pode, muitos insights a gente pode tirar de um heatmap, né?
Então, vamos supor aqui, a gente tem a def merge, acho que a gente já fez isso, né? Group by, aí vamos supor aqui diagnóstico, diagnoses. E aí vamos agrupar pela correlação, por exemplo. Temos isso aqui tudo, né? A gente pode chamar os sns.heatmap e como argumento a gente pode colocar justamente esse data frame aqui. E a gente tem um heatmap separado por benigno, né? Onde tem B aqui é benigno, M maligno, então você pode ver mais ou menos como é que estão as correlações entre as colunas, né? De todo o meu data frame em relação a outras, né? Tipo as colunas em relação ao B, benigno, a correlação em relação ao maligno e tal. E você pode filtrar também com iLock ou apenas as colunas que você queira avaliar aqui, né? Outra forma de avaliação também é pelo pivô, né? Então a gente pode retomar aquele defmerge.pivô. A gente pode colocar daí o index igual a id, por exemplo. Novamente, né, as colunas como diagnóstico, por exemplo. Igual a gente fez anteriormente, né, os valores. A gente pode colocar o raio médio mesmo. E a gente vai substituir os valores como os valores não, né, como zero. Né? A gente vai ter esse merge aqui, pivô, beleza? A gente pode também traçar um heatmap disso aqui. Então, heatmap dessa tabela, desse pivô aqui. Então a gente vai ter uma coluna, né, de IDs e aqui os diagnósticos e aí os valores, né, de raios médios e tal. A gente pode também utilizar o pivot table mesmo, né? Então, vou copiar aqui para ficar mais fácil. Pode colocar aqui pivot table. No caso aqui a gente pode colocar um index como sexo, coluna como diagnóstico, valores reais e vamos deixar a aggregation function lá como min mesmo, tá? Pode tirar isso aqui. Então a gente tem o nosso pivot table, né? Então a gente pode de novo chamar o heatmap e colocar o resultado dessa expressão aqui como argumento do heatmap. Né? Opa. Pronto, nós temos aqui a média, né, a média do raio médio para benigno homem, benigno feminino, benigno maligno masculino, maligno feminino. Né? Além disso, a gente pode também utilizar o cluster map. Então, também pode dar muitos insights. Então, vamos utilizar esse valor aqui de pivô, heatmap, defmerge, pivô, id, de diagnóstico. Utilizar essa mesma função, só que em vez de heatmap, a gente vai colocar como cluster map. E aqui a gente tem daí a gente tem ao ladinho aqui uma clusterização dos valores mais semelhantes, tá? Então, como é que podem ser agrupados esses valores aqui? Se existe uma divisão mesmo, a gente pode ver que existe uma divisão clara aqui entre esses valores e esses aqui. Provavelmente eles agruparam, provavelmente não, eles agruparam certamente os benignos com os malignos, então aqui vai ter só dois. E aí poderia analisar por que agrupou tudo aqui junto, aqui ficou sem nada, provavelmente eles agruparam pelos valores que não tem ID nenhum, né? Mas você pode ter insights aqui pelos clusters, quais IDs ficaram juntos aqui, né? E no cluster map existem alguns outros argumentos, como o método que você vai utilizar para clusterização. Aqui o método pode ser o average como default, mas pode ser o complete, pode ser o single, pode ser o ward. Daí você escolhe. A métrica aqui, na verdade, a distância entre os elementos, a gente usou a métrica euclidiana, mas pode ser qualquer outra métrica listada no Seaborn, tá? Então, existem algumas outras avaliações que podem ser feitas aqui, tá? Então, também é bem interessante para ter alguns insights.
Bom dar uma avaliada também no Cluster Map para você dar uma estudada lá. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando ao fim do nosso curso de Python. Acho que já só tem mais uma parte. Então, encerro por aqui o curso de Pandas e Seaborn. Qualquer dúvida, manda nos comentários para a gente dá um jeito de explicar. Ah, tudo vai estar na apostila também, os códigos todos, tá? Então, fiquem à vontade para explorar a apostila, para explorar novamente o nosso vídeo. A ideia era essa, dar uma visão geral do Pandas e do Seaborn, principalmente para você perder o medo de começar a programar, se você é iniciante nessa área ou é iniciante em Python. Então, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil nessa aula. Foi um pouco comprida, era para ter uma hora, a gente chegou a uma hora e pouco aí, mas é isso. Bons estudos, bons programas e boas descobertas. Um abraço, até mais.